Tem filho adolescente? Se liga nos perigos da tela. Vem comigo. Olá, sou Juliana Bell, diretora e idealizadora do Espaço Educacional Pensando e Construindo. Esse é o quarto vídeo da série Tela e Infância e hoje eu vou falar sobre adolescência. Primeiro, aviso, alerta. De 12 até os 18 anos só deveriam ter acesso de 2 a 3 horas por dia, diz a Organização Mundial da Saúde. E jamais uma criança um adolescente, deveria passar a noite virando jogo, conversando com seus colegas. É muito importante a gente se atentar ao sono na adolescência, certo? Ele tem todo um processo importantíssimo na construção do cognitivo, do corpo, de assimilação desse sistema, da regulação de hormônio. Então, assim, sono na adolescência, se eu não estou errado, eu li uma vez, tinha que ser de 10 a 12 horas por dia, porque é um processo que o corpo tá numa potência, né? Tá criando, tá se desenvolvendo, e de repente essa criança tá dormindo 6 horas, 7 horas, esse adolescente, gente, vambora. Então, assim, adolescentes precisam dormir. Adolescentes têm que ser regulado também esse uso de tela, porque nessa idade existe o componente do que a gente fala, né, que é a rebeldia da adolescência. Então, assim, adolescência a gente começa a questionar a vida, a gente começa a questionar mais do que nunca a autoridade dos adultos, a gente se rebela com o mundo, vamos testar, é onde acontecem as primeiras relações sexuais, o uso de droga e assim vai. Se formam tribos, né? Eu me identifico com aquela tribo, eu vou viver aquilo intensamente, eu vou ter ídolos, desenvolvimento político tudo acontece na adolescência e isso tem um porquê. A gente precisa disso para depurar tudo que veio da primeira infância, da segunda, na adolescência, para se tornar um adulto integrado, para se tornar um adulto que sabe lidar com o mundo, certo? Então, o adolescente ele precisa viver alguns desafios, ele precisa ter essa pulsão pelo desafio da vida. Se isso não está acontecendo na rua com os seus colegas, e a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais restrito esse mundo, os perigos, a violência e blá, 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 enfim, a criança vai para o computador. Esse adolescente vai explorar jogos, esse adolescente já vai ter praticamente, quase todos eles já têm o seu celular, seus tablets nem usam muito, né? É mais celular e os vídeos, videogames e tudo mais. Então, é ali, é na tela, é nesse mundo digital que ele vai desafiar o mundo. Então, você vai falar, não, filho, não vê isso, não vê esse tipo de conteúdo. Ele vai fazer isso. Se ele já tentava ali com 9, 10 anos, na adolescência, gente, pronto. Ou vocês olham, ou vocês prestam atenção, ou seu filho ou sua filha vai ter conteúdo à pornografia, ele pode estar exposto à pedofilia. Acontece na primeira infância? É claro que acontece, mas na adolescência, pela quantidade de chats, de aplicativos que hoje em dia tem, que fornecem esse contato com os outros, essas adolescentes principalmente, estão expostas a muito adultos predadores. A própria questão de visão de corpo desses serizinhos assim que estão em construção, né? As meninas começam a buscar um ideal que não vai existir, os meninos começam a achar modelos que nem sempre vão ser os modelos ideais e aí rola uma confusão. Rola uma própria confusão, porque assim, esse terceiro momento da nossa vida, esses 7 anos, assim, 12, 13, 14, né, que vai indo, como vem essa explosão de hormônios sexuais, a criança começa, o adolescente começa a desenvolver esse seu gosto, a sua preferência por outros seres humanos, amar, se apaixonar, sofrer. Então, assim, nessa vivência, é muito fácil encontrar do outro da tela um ser ideal, que eu me apaixono. Então é muito fácil também ser carregada para algo muito ruim, certo? O vício na pornografia, já existem muitos estudos, né, de adolescentes viciados em pornografia, e pornografia pesada, gente, é assustador quando a gente para ler os estudos que existem. Chega nessa adolescência, assim, o auge desse antissocial,
Eu não preciso falar com os outros, eu não preciso encarar o mundo, eu não preciso discutir com os meus amigos, quem sabe ter aquela briguinha, aquela coisa, porque eu estou protegido por uma tela. Então, às vezes, eu consigo ferir os outros pela tela, mas eu sou ferido pela tela, mas ao vivo e a cores eu não consigo me comunicar. E isso é complicado, porque na adolescência eu preciso ter essa voz que vai contra o mundo, essa voz que berra o que eu quero, essa voz que olha para os pais, vocês não me entendem. Cara, se esse adolescente não está fazendo isso e ele só consegue se expressar no mundo digital, ele está perdendo algo muito importante da sua formação como ser humano. A gente está falando de formação humana, não é só de uma expressão de revolta de um adolescente. Como eu sempre digo, a natureza tem os seus porquês, né? Outra coisa que acontece muito, vem as fases de depressão, e aí já falei em outros vídeos, é um erro de primeira e segunda infância, essa criança não brincou, se tornou um adolescente depressivo. E encontra nas telas, nos jogos, nesses chats, enfim, um espelho dessa tristeza, né? E isso se torna mais profundo. Porque existe essa questão existencial na adolescência, claro que existe, mas se torna mais profundo e mais recluso, e às vezes você nem vai perceber. Você só vai achar, meu filho passa algumas horas ali no quarto e tá tudo bem, né? E existe depressão, a gente também sabe. Hoje em dia aumentou muito o suicídio na adolescência, hoje em dia muitos adolescentes, pré-adolescentes, com 12 anos já tomam remédio para a depressão, tarja preta. Alerta, estamos errando, estamos falhando com esses seres humanos, a gente precisa achar um caminho diferente, a gente precisa oferecer outra forma de mundo digital para eles, certo? O cyberbullying, então existe o bullying no mundo físico e hoje em dia existe o bullying no mundo digital, também se tornou algo muito comum. E por último, se esse adolescente não vai para o mundo, não vai protestar, não vai querer tornar o mundo um lugar melhor, não vai desafiar a morte, não vai experimentar. Eu não estou dizendo que todo adolescente tem que se drogar e beber, não é isso, gente. Estou dizendo que eles precisam achar um jeito de viver essa pulsão desses limites. Se não fizer isso, vai ser um adulto crianção, vai ser um adulto chato, vai ser um adulto babaca, certo? Então, assim, deixa esse adolescente viver o que ele tem para viver o que ele tem para viver. Então, assim, se esse meu filho, se essa minha filha adolescente só tá nesse mundo digital, ou muito só falando com seus amigos, convivendo por celular, Ju, a segurança, gente, 99% dos nossos medos, dos nossos piores medos não vão acontecer. Acidentes acontecem. O mundo é violento, não tenho dúvida nenhuma, mas por isso que vocês estão aí, para dar educação, para dar estrutura, para dar chão. Eles se tornaram adolescentes, eles já tinham que saber andar pelo mundo, eles precisam ir no shopping, eles precisam ir na rua, eles precisam ir no parque, eles precisam amarrar o moletom na cintura e viver um pouco essa adolescência. Porque se ficar só nessa tela, se ficar só nesse mundo virtual, se eles aprenderem que eles podem falar o que quiser num comentário virtual, mas que na cara, numa conversa, no tete a tete, eles não têm força, a gente está construindo uma geração que não sabe se expressar. Nós estaremos construindo uma geração que não tem um pensamento crítico e reflexivo. Falei no vídeo dos 7 anos, 8 anos dessa segunda etapa da infância, né? Todo esse processo do mundo virtual já traz uma construção do consumismo da criança, desse senso estético, dessa própria eticidade da criança, essa moralidade da criança, às vezes ela aprende com o youtuber. E aí o que acontece na adolescência? O quão fraco vai ser essa estrutura emocional, psíquica, que ele está vivendo, que ele vai viver. O quão fraco vai ser a voz desse serzinho, o quão fraco vai ser os seus desejos, a sua defesa por o que ele quer. O seu certo e errado vai estar mal estruturado. E isso é grave, isso impacta a sociedade toda. Então, assim, a gente precisa cuidar. Não é brincadeira, não é exagero, não é coisa dos riponga. Não, gente, é um assunto sério, que é investido pesquisas, que existem alertas, campanhas, assim. Olha sabe um bom exemplo? Eu sempre falo para as famílias do nosso mundo. Olha para os Estados Unidos.
A gente sempre está vivendo mais ou menos um pouco, né, o que eles viveram uma década atrás, certo? Então, assim, lá tá tendo muito suicídio, lá tá tendo muita criança sofrendo, fora, né, aquelas loucuras dos atentados e tudo mais, assim. O que tá falhando lá? A gente tá espelhando esse tipo de sociedade aqui. Como que a gente tá falhando aqui? Como é que a gente acha normal e seguro o meu filho tá só no mundo virtual e ele não viveu o mundo? Como que eu vou ver o meu filho se tornar um adulto despreparado, sem força, sem pulsão, sem desejo, sem expressão? A gente precisa olhar para isso, certo? Então, assim, tenho um adolescente em casa, adoro falar sobre adolescentes. O nosso mundo vai até os 12 anos, mas eu adoro, como educadora, eu adoro, de filosofia, eu adoro falar com adolescentes. Então, assim, se você é um adolescente e também está vendo isso, tem alguma dúvida, manda um comentário. Se você é pai, mãe, compartilha. Estou aqui para ajudá-los dentro das possibilidades e vamos achar esse caminho do meio. Eles deveriam ter um acesso maravilhoso pelas telas, porque assim, é o mundo, tá ali. O conhecimento humano tá na mão deles. E a gente precisa das ferramentas certas para essa geração fazer um bom uso, certo? Então, tem mais um vídeo e a gente encerra, mas o bate-papo continua. Seguimos.